tem um UFC aí no próximo final de semana, né? O Pantoja vai estar disputando o cinturão Merab, entre outras lutas. Eu queria que você fizesse uma análise aí das principais lutas e depois também falasse pra gente sobre o que você achou do Paddy Pimblett lutar pelo título dos... Já vi que não gostou, né? Dos pesos leves contra o Justin Gage. Eu não entendi, na época, o que foi que levou sair de K1 e entrar pra Glory, né? Porque deu uma caída boa, não sei se foi dinheiro, não sei se foi... Cara, eu ouvi falar na época, por alguma questão de envolvimento com a máfia... Eu ia falar a mesma coisa, foi, né? O Joshua Van não vai ser a última disputa de cinturão do Joshua Van. Ele não tá no nível pra vencer essa, pra ser campeão, mas ele vai incomodar, cara. Ele vai continuar crescendo e um dia, de repente, vai ser campeão. Fala aí, meus correligionários, Renato Mani Moicano aqui. E hoje a gente tá, como sempre, mestre Parrumpa e também com o monstro aí, o monstro Vitor Miranda, ex-lutador do UFC, atual comentarista do canal Combate, também tem YouTube, é um cara que tem muitas atribuições. Fala, Parrumpa, fala, Vitão, como é que vocês estão? E aí, meu faixa? Tudo bem? Bom Aqui demais. diretamente de Vegas. Expectativa total aí para esse pay-per-view final, né? Dessa era ESPN. E uma honra estar aqui com o nosso grande amigo Vitor Miranda, compadre. Fala, Vitão. Pô, a honra é minha. Eu falei pro Parrumpinha há pouco aqui, amor. Eu sei quando eu tô com moral, quando a minha moral começa a ficar boa, é que eu sou convidado por Mani Moicano e Parrumpa pra trazer novidades aí. Novidades não, pra debater aí assuntos da luta, né, cara? Vitão, deixa eu te falar. Antes da gente começar a falar dos assuntos aí de luta, eu queria mais perguntar de você, porque eu me lembro, eu não sei se você vai lembrar, mas você lutou com um cara de Brasília chamado Dimitri, um cara do kickboxing. Esse cara era da minha academia, era um cara muito duro, né? Muito. Eu queria que você falasse um pouco dessa luta, o Parrumpinha não deve conhecer, mas esse cara, Parrumpa, era um cara que ele era peso pesado, cara. Talentosíssimo, era um cara da nossa academia, era uma academia lá de Brasília pequena. E aí, o Vitor Miranda venceu ele, e aí ele largou a luta, né? Depois disso, ele lutou mais uma ou duas vezes. Só que o seguinte, hoje em dia ele é procurador federal, tipo, é um cara inteligentíssimo, entendeu? Ele passou em vários concursos. Então o Vitor Miranda salvou ele da luta pra ele ganhar dinheiro fora, né? Aí, Mas você tá lembra vendo? disso, Vitão? Cara, essa luta foi irada, porque foi o meu segundo GP que eu fiz na vida. Esqueci o nome do GP agora, mas eu acho que era K1 Goiânia. Foi realizado pelo Batarelli e, porra, só casca grossa no evento. Aí eu venci a primeira luta, mas o grande lance é que eu venci rápido a primeira luta por nocaute. Só que o cara estourou a minha canela já no começo da luta. Ele chutava, em vez de chutar minha perna, ele chutava minha canela. E já foi macetando. Aí nocauteei e fui com o Dimitris pra semifinal, né, cara? E foi uma guerra de 3 rounds alucinante, assim. E eu tinha visto algumas lutas dele. Ele nocauteava todo mundo, muito rápido, muito ágil, né? Explosivo. E foi uma guerra, cara. Consegui vencer no finalzinho com um chute que eu tirei não sei da onde. Sim. E aí depois eu acompanhei ele ainda, porque ele já tinha ido meio que pro MMA rápido, né? Sim. Só que aí logo ele parou, mas que bom saber que ele tá com sucesso aí em outra área, né? Não, um monstro. Parrumpa, esse cara é engraçado. Tipo, logo quando eu comecei a treinar, sei lá, em 2009, ele já tinha meio que parado. E aí depois, sei lá, ele tava estudando pra concurso, ele chegou lá depois de 4 anos sem treinar e meteu a porrada em todo mundo, velho. Entendeu? Na época era o Paulo Thiago, era o Massaranduba. Tipo, ele tava lá 4 anos sem treinar, quando eu vi tava ele, tipo, montado, batendo no Paulo Thiago. E eu falei, caralho, esse bicho realmente era um cara muito bom, né? Mas pesado. Mas, Vitão, deixa eu te perguntar. Fala um pouco do seu começo aí, que a gente sabe que você foi no Ultimate Fighter, mas eu queria saber por que você começou no kickboxing? Como é que você chegou no kickboxing? Cara, foi bem curioso, porque eu era atleta a partir dos 13 anos de idade, só que jogando basquete. Então, desde os 13 até os 20, eu tinha uma rotina diária de treinamento. Eu lutava. Tudo eu lutava Treinava. agora. Quando eu trabalho, eu luto. Quando eu jogo, eu luto. Tudo é luta. Mas eu pratiquei o basquete e competi nacionalmente, no estadual, nacional também, dos 13 aos 20. E quando eu parei, aí eu fiz 2 ligas nacionais ainda, na época que era a Liga Nacional de Basquete. Eu joguei nos adultos, tal, uma temporada bem legal, 2 anos. Só que, cara, eu tenho 1,86 m. Na categoria de base, eu até tinha uma altura considerável para ser lateral.
o ala, né? E aí quando eu fui pro adulto, o treinador me colocou para armar, aí, meu amigo, a Acabou-se. habilidade cobrou o preço, não tinha velocidade dos caras e eu não conseguia me adaptar muito rápido. Então eu esquentei banco essas 2 temporadas no adulto e decidi parar, mas eu era apaixonado pelo esporte e queria ser treinador de basquete. Aí comecei a fazer minha faculdade. Enquanto isso, eu trabalhava na Blockbuster. Lembra da Blockbuster? Era bem Lembro, famosa nos Estados lembro. Unidos, mas tinha várias unidades no Brasil. Sim. Enquanto eu trabalhava lá, fiquei 3 anos nessa locadora. Eu conheci um amigo da capoeira, o Juliano, bom de capoeira pra caramba, e um dia ele me convidou para fazer uma aula de Muay Thai, cara. E, sinceramente, eu não sabia o que era Muay Thai, porque a gente acompanhava, naquela época, eu acompanhava o Pride, acompanhava os grandes lutadores, mas sabia o que era o MMA, digamos assim, o Vale Tudo, mas não acompanhava kickboxing, Muay Thai. E aí, quando eu fiz a primeira aula, cara, porque assim, o contexto é que quando eu era criança, eu sempre gostei de filme de arte marcial. Assistia tudo. Gravava em fita, quando eu passava na sessão da tarde, em vez de eu assistir a sessão da tarde com comercial, eu botava a fita que já estava gravada sem o comercial. Era bem massa assim. Só Que que na ano minha isso, então? Desculpa cabeça, te eu, interromper. cara Eu te grande, interrompi. Que ano isso? pô, isso era 96, por aí, né? Minha juventude. E, e aí, quando eu nunca tive coragem, digamos assim, para fazer luta, porque eu achei que tinha que ser extremamente veloz, explosivo, dar salto mortal, ter abertura total. Não tinha ideia que tinha outras modalidades para você fazer. Quando eu fiz o Muay Thai, cara, na primeira luta, no primeiro treino, eu me apaixonei. Isso foi em 2000. Porque eu vi que, mesmo pesadão, eu podia ser um bom praticante. Não, jamais pensei em luta, mas como praticante mesmo. Fazer aquilo que era legal, que era gostoso de fazer e ter uma defesa pessoal e tal. Mas calhou que eu fui evoluindo rápido, eu acho que pelo meu histórico de atleta já, coordenação e tudo mais. Em 8 meses, o meu professor me botou para lutar, cara. E eu não sabia, eu não tinha noção do perigo. Ele falou que era legal lutar, que eu ia tava pronto e fui. Mas o problema é que ele me colocou para lutar um profissional lá no Storm Samurai, na época que era Sim. Shooterbox versus o resto do mundo. Storm Samurai não, Storm Muay Thai, que era só um evento só de Muay Thai. Inclusive, nesse dia, o Shogun, Maurício Shogun, fez a primeira luta dele de Muay Thai, porque eles queriam colocar ele umas 2 lutas em pé, para depois já botar no MMA. E aí assim ele nasceu naquele evento, no mesmo dia que eu lutei. E aí eu lutei com um cara faixa preta, eu era nem branca, o, o treinador dele era o Anderson Silva, daí pensei, pô, Caralho. vou morrer, né? Sim. Acabou que eu nocauteei o cara no terceiro round, cara. Sim. E ali eu lembro, como hoje, eu não lembro da luta, que parece que eu sofri um acidente de carro, que tu não lembra de nada do que aconteceu. Só que quando acabou a luta, eu desci do ringue e aquela sensação que eu senti de vitória, cara, que foi 10 vezes mais do que eu sentia nas vitórias do basquete, por ser um esporte coletivo, e o dia que tu não tá bem, tu passa a bola, o professor te bota no banco, teu time vence, mas tu não participou. E ali só dependeu de mim, do meu trabalho, cara, eu falei, eu quero fazer isso pro resto da vida. E aí virei um Sim. lutador. Sim. Só que o grande lance é que eu queria ser um lutador de luta em pé. A galera me chamava para fazer MMA direto, só que como eu estava indo muito bem na luta em pé e começava a lutar fora, na Europa e tudo mais, representando o Brasil e tendo bons resultados, eu queria o K1, cara. O primeiro evento que eu conheci realmente, que eu acompanhava, era o K1 pesado lá do Japão. E era isso que eu queria. Só que 6, 7 anos depois da minha carreira, quando eu estava meio que no auge da técnica e de idade na carreira de luta em pé, o K1 faliu. Foi naquela época, 2007, 2008, quando até o Pride foi vendido, acho que nessa mesma época. E aí eu não 2008. tinha opção, ou eu parava de lutar, ou eu ia para o MMA. E aí que eu fui para o MMA, cara, já tinha 28 anos. Então a minha jornada no MMA foi muito acelerada, queimando etapas, assim, por isso que eu não consegui desenvolver tanto, ser um lutador completo, né? Eu era um lutador de Muay Thai que corria do chão, Sim. basicamente isso.
Mas, Sim. cara, foi sensacional poder surfar essa onda ainda. Conseguir chegar num auge da minha carreira, ganhar uma grana dentro do UFC e ser reconhecido. E hoje tá colhendo esses frutos, né, cara? Porque se eu não fosse um UFC, se eu não tivesse lutado TUF, se eu não tivesse aberto o meu canal, eu não estaria aqui hoje como comentarista, analista. Então, eu sou grato demais a essa... Eu sou grato demais ao Dedé Pederneiras que me convenceu para ir para o MMA, cara. Basicamente. Pô, que interessante. E deixa eu te perguntar outra coisa. Depois eu queria falar mais sobre a sua carreira também fora da luta, porque eu me lembro já de alguns anos atrás acompanhar o seu YouTube. E aí você fazia um vídeo muito bem editado. Eu lembro você indo para fisioterapia. Aí uma das Aham. coisas que me chamou a atenção, esse vídeo tem muitos anos, deve ter 10 anos, né, esses vídeos. E aí você botou o seguinte, Eu abri o canal em 2017, quando eu estava no sim. UFC ainda. Sim. E Mas eu me lembro dava de um, tudo, né? você andando de bicicleta e depois falando, o lutador perde 10 quilos, né? Aham. Lutador, como que eu perco 10 quilos e tal? E aí eu fui vendo o crescimento do seu canal no YouTube. Mas isso eu queria deixar para depois, porque nessa semana eu tive lá na Holanda, né? E eu fui fazer um seminário de MMA lá. E eu vi o tanto que a galera realmente gosta de kickbox. Eventos de sexta, sábado e domingo, vários no mesmo dia na cidade, né? E também eles me explicaram muito como é que funciona o sistema de ranking do kickbox lá. Então, é o seguinte, Parrumpa, o cara tem um nível A, B e C. Então, o C é o cara sem nenhuma luta, né? Aí ele tem que vencer 5 lutas seguidas para ir para outra. Então, se você fez 5 lutas, perdeu, você ainda continua no C, entendeu? Você tem que ganhar 5 lutas, aí depois você tem que ganhar 5 lutas. Aí depois, para você ser nível A, tem que ganhar 10. Então, é muita competição em um nível que bota caras mais ou menos da mesma faixa. Não acontece muito que nem isso que ele falou, né? Por exemplo, o Vitor Miranda vai lutar com o cara do Anderson Silva com 10 lutas. Então, mas você ia falar alguma coisa aí, Parrumpa? Não, você falou que pro cara ir do C pro nível B, tem que ser 5 vitórias. Tem que Certo. ser consecutiva ou pode ser 5 vitórias, ganhou uma, perdeu outra, aí depois ganhou mais 3, perdeu Não, uma. tem que ser 5 vitórias, não é consecutiva, não. E a mesma Mas coisa, é a- para ir pro A. O cara tem que ter exatamente. 10 vitórias. Exatamente. E aí parece que o A já é semi-profissional. E aí depois você tem o profissional. Então eles fazem uma estrutura de tipo assim, como se fosse uma pirâmide, que você vai botando os lutadores e vai filtrando até se chegar no topo, né? E é o que a gente vê realmente. Só que aí que tá. Por que eu tô falando isso? Porque mesmo com essa estrutura, o próprio esporte lá tá perdendo a popularidade. A gente viu os caras querendo trazer mais pessoal do MMA. O Durinho foi lá, o Carlos Prates vai lá agora. E a galera tá. Cara, eu fiquei surpreso, velho. A galera toda me reconhecendo na rua também. Inclusive até os kickboxers. Eu conheci um cara, um cara dono de uma academia lá, ele falou, calma aí, vou ligar pro Andy Sal. Aí ele ligou pro Andy Sal, o Andy Sal é moicano. Aí eu falei, que isso, velho? Quem sou eu, velho? Entendeu? Quem sou eu, Parrumpa? Eu conversando com o cara, exatamente, um dos maiores kickbox de todos os tempos. Aí ele, moicano, você vai ficar até quando? Eu falei, cara, eu não quero nem treinar com você não, velho. Tá maluco, velho? Não quero treinar, não quero... Pra tomar um lanche, um café, né, cara? Exatamente, chama para tomar um café, vamos conversar. Eu quero tirar uma foto com você. Então, você sabe o que me surpreende? É que mesmo com os caras com as maiores lendas, Bojanski, Bud Derrari, hoje em dia, os caras estão dando mais valor ao MMA. Sabe? Eu acho que é por causa do UFC. E eu queria perguntar isso. Foi tudo isso para perguntar pro Vitor Miranda. Por que que o kickboxing não chega nesse nível? Por que a galera não aprecia tanto o kickbox? Qual que é a grande diferença do kickbox e do MMA? Cara, eu acho, porra, primeiro deixa eu pegar esse gancho do sistema de classificação da Claro, Holanda, que eu perfeito. acho isso do caramba, cara. Sim. Por exemplo, Sim. a minha primeira luta, amadorzaço, lutei com um cara experiente de mais de 10 anos de treino, de luta. Sim. Isso, graças a Deus, deu certo pra mim, mas eu vi muita gente saindo do ringue pro hospital, se traumatizando e não querendo mais lutar. Na minha própria academia, o meu professor colocava a galera para lutar sem muito... Os caras bons, meu professor me fazia os lutadores ficarem bons. Só que, cara, tem que respeitar tempo, experiência, o próprio corpo vai se adaptando, se encascorando para você pegar lutas mais difíceis. E eu vi muitos amigos meus parando de lutar, caras que eram inclusive mais talentosos que eu, parando de lutar porque
se atropelaram, passaram do tempo antes da hora. E eu lembro que quando eu comecei a lutar na Europa, eu tinha 10, 15, 20 lutas profissionais e nunca lutei amador. E aí eu vi o cartel do cara, 7 lutas profissionais. Deu, tranquilo, eu tenho 20. Aí tu vai ver o cartel de luta amadora do cara, 70, 80 lutas, bicho. Sim. Então, o nível é outro, a experiência dos caras é outra. E eu queria muito que tivesse isso no Brasil. Eu acho que o MMA ele está melhorando nessa questão e tinha que colocar isso no MMA também, algum sistema de subida, de progressão, porque aí o atleta vai lutar muito mais vezes, com muito mais segurança, com mais longevidade na carreira, e quando chegar num UFC já vai estar cascudo, já vai estar preparado, né? E aí, respondendo essa pergunta, o porquê do MMA, eu acho que essa febre não, mas essa mudança de a galera começar a ir para o MMA mesmo na Europa, eu acho que tem tudo a ver com o UFC, de primeiro entrar na França, que nem podia antigamente, não era só luta em pé na França, né? Não podia MMA, então os caras não tinham o conhecimento mesmo, eram poucos atletas europeus que se aventuravam para o MMA. Um deles é o próprio Overeem, né? Alistair Overeem, que fazia jiu-jitsu já, submission há muito tempo. Mas a galera focava no MMA, no kickboxing, porque não tinha eventos que pudesse os caras lutar lá. Quando o UFC chegou, cara, aí é um outro patamar, porque não é só a luta, é o entretenimento, é o show business, é a grana. E aí, meu amigo, não tem... a paixão se direciona para o MMA, né? Mas, cara, como tu viu, a Holanda, principalmente, mas a Europa em geral, eles fazem muitos talentos e os caras já têm a cultura da luta. Eu acho que eles vão começar a se sobressair nisso aí também. E espero que o Brasil copie alguns sistemas de progressão dos atletas para a gente fazer campeões, mais campeões do que a gente já faz, né? Perfeito, eu Cara, concordo. então, olha só, só uma parada que, por causa dessa observação, eu estou pensando aqui, porque há um tempo atrás, eu sempre fiz muito seminário na Europa, né? Suíça, Itália, em todos os lugares. E eu nunca fiz um seminário na Holanda, porque o pessoal da Holanda não gostava de jiu-jitsu, não gostava de jiu-jitsu. Entendeu? A gente teve vários casos, até pro pessoal da Brazilian Top Team na época, que ia lutar na Holanda, os caras eram roubados, porque ficava tipo 20 segundos no chão, no máximo. Os caras botavam em pé, que era para os caras do kickbox ganhar. Então, o jiu-jitsu sempre foi uma persona não grata na Holanda. E com a ascensão do MMA, obviamente, como o Moicano falou, a ascensão do UFC, isso tem mudado. Tem várias academias agora de jiu-jitsu na Holanda. O jiu-jitsu agora está sendo muito mais bem visto. Por quê? Porque o kickbox e o Muay Thai, eles precisam do jiu-jitsu para o cara se dar bem no MMA. Entendeu? E você vê atletas como o nosso ídolo aí, Andy Saura, treinou com Aldo, fez jiu-jitsu, entendeu? Então, a parada que está mudando, na minha opinião, globalmente. Sim. E isso é bom também para o jiu-jitsu, porque é uma luta necessária para o MMA hoje em dia, né? Cara, o Parrompe, engraçado você falar. Uma das academias, eu fiz 2 seminários lá. Uma academia raiz de kickbox, que é até aquele cara que é do ANI, campeão de kickbox e MMA. Eu esqueci o nome dele agora. Mas era uma academia clássica, entendeu? Com aquela tipo 4TT com as fotos dos lutadores todos com cinturão de kickbox. E você vê que o negócio é hardcore mesmo, não é kickboxzinho de, entendeu? Você chega no bairro, você vê que o negócio é fechado, só os negão de casaco, entendeu? Não é, você vê que o kickbox ali, ele é um esporte muito de imigrante também. Você vê que é muito marroquino, você vê que é muito cara da Tunísia, você vê que é cara ali do leste europeu, não só africano, mas também tipo esses caras mais duros ali do leste europeu. Você chega na academia, aqueles casacão no frio, parece que você tá num lugar de gangster, entendeu? Os negão correndo nas esteiras. E aí, quando chegou a galera do MMA, que veio fazer o seminário, que não era do kickbox, uma galera mais fã, né? Você vê que são fãs. Tanto é que eu fiz 2 seminários, um numa academia de jiu-jitsu, que eu consegui fazer as técnicas bem, e a outra na academia de kickbox. Cara, os caras não sabem fazer clinch, Parrompa, assim, de fazer como é que fala? A esgrima. Você manda fazer a esgrima, aí tipo assim, ó, o cara bota uma mão, bota a outra mão na cabeça, aí ele vai fazer, faz assim, ó. Parece que você tá ensinando um robô, você fala, cara, o cara não sabe nada de luta agarrada, mas
como eu te falei, tá crescendo. Essa questão que o Vitor Miranda falou é interessante e faz sentido, eu não tinha pensado, mas o fato de ter liberado na França, e aí os caras vê que começa a surgir estrelas, Cyril Gane, Benoit Saint-Denis, Manon Fiorot, aí o cara pensa, pô, é dinheiro, porque conversando agora com outro promotor do evento de kickboxing, ele falou, Moicano, os caras não querem mais lutar kickboxing, porque não dá dinheiro. Então não importa, você é campeão do Glory, você tem 2 cinturões, o cara não consegue comprar um apartamento, ele vai ter que mudar, né, Vitor? Acho que isso também é um motivo, né? Não, 100%. E outra, o nosso trabalho é luta, né, cara? Então, independente de qual seja a luta, a gente vai tentar ir para o evento que paga bem, que tu possa viver realmente da luta. O meu sonho era K1, porque eu sabia que junto com o Pride no Japão, o K1 também pagava bem. Os caras ganhavam lá 300, 400, 500 mil dólares no Open Japan. Na época, né? Que isso aí era muito mais, né? Porra, Sim. naquela época, era Né, milhões. isso. Hoje. Só que assim, como é que posso dizer? Era uma panela muito fechada, era poucos lutadores. Primeiro que era só peso pesado, o K1 original, né? E eram os melhores do mundo ali, cara, Mirko, Crocop, Peter Artes, Ernesto Rust, Mike Bernardo, Rei Sefo, tu contava nos dedos os campeões. E só que era ali naquela panela que eu queria entrar, porque eu era pesado e tudo mais. E depois eles lançaram o K1 Max, que era 70 quilos. Só que depois que o K1 acabou, ficou um tempo sem eventos de kickboxing de expressão no mundo, e depois veio o Glory. Mas mesmo assim, nunca chegou no patamar do K1, né, cara? Então, chega o UFC na Europa, investindo pesado, pagando uma grana alta. Cara, não tem jeito, a galera vai migrar E mesmo. nessa época, Vitão, não sei se você lembra, teve o K1 Heroes, que era o evento do K1 Com o né? MMA, né? Sim. com MMA. Lembro. A gente teve alguns atletas que lutaram lá, né? O Gesias foi o campeão. É isso, eu lembro, exatamente. Ele ganhou até do Rani, né? Nessa época aí, o Ganhou Rani é do atleta de Rani, jiu-jitsu. Né? guilhotina, cara. Impressionante. Depois fez a final. Na mesma noite, a gente fez 2 lutas. A primeira foi contra o Shaolin, ganhou. Depois foi contra o Dida, também ganhou. Finalizou as 2, entendeu? Então, a estrutura do K1 Max era maravilhosa. Eu não entendi, na época, o que foi que levou sair de K1 e entrar pra Glory, né? Porque deu uma caída boa. Não sei se foi dinheiro, não sei se foi... Cara, eu ouvi falar na época que por alguma questão de envolvimento com a máfia, Eu ia falar a mesma coisa, foi, né? Mesma coisa do Pride, né? não sei Uma se era coisa. Yakuza, mas era uma máfia gigante que lavava dinheiro no evento e eles começaram a perder outros patrocinadores e também perderam o contrato com a TV, que era o que dava realmente dinheiro. E aí eles tiveram que abandonar. Vitor, deixa eu te fazer uma pergunta, só voltando um pouquinho ali atrás, com relação à França. Pode ser até para vocês dois podem responder também, Renato. Você acha que porque o MMA foi legalizado, ou pelo menos o UFC foi legalizado na França, a gente vai falar assim, 4 anos, mais ou por aí. menos. Faz pouco tempo, é. Faz pouco tempo. Você acha que o único motivo que foi legalizado e foi trazido para a França foi por causa de nomes franceses que estavam despontando? Gane, Benoit, Fiorot, porque se você vê, com a ascensão desses caras, desses atletas, foi necessário, a gente tem que trazer esse evento para cá. Daqui a pouco, o Cyril Gane vai lutar pelo cinturão, a Fiorot vai lutar pelo cinturão, e a gente tem que ter ídolos nacionais. Você acha que a ascensão desses atletas foi primordial para essa legalização? Olha, eu acho que sim, e teve um lobby, digamos assim, no bom sentido, político muito forte, principalmente pelo treinador do Cyril Gane, cara. Eu esqueci o nome dele, um negão lá, mas o cara, Negão. né? Eu lembro, eu acompanhei um pouco bem nessa época que transicionou, que liberou o MMA, porque eu acompanhava demais o Daniel Voirin, que é o treinador de Muay Thai francês, que treinou Anderson Silva, Lioto. Eu treinei um tempo com ele aqui no Brasil também. E ele trazia alguns atletas franceses para cá, que já estavam treinando o MMA. E aí eu conheci esse treinador do Cyril Gane, fiquei acompanhando ele e via, cara, a luta que ele fazia
ativismo mesmo para conseguir liberar o MMA na França. E provavelmente depois que os caras começaram a entender que, pô, vamos ganhar dinheiro também com o MMA, né, cara? Quando tu traz um evento para a cidade, cresce tudo, né? Turismo e tudo mais. Então, eu acredito que muito foi algumas pessoas chaves que lutaram para conseguir essa liberação, porque o cara tinha a carta na manga, né? Olha, eu tenho o produto aqui que vai vender muito fora, que é o próprio Exatamente isso que Ciryl eu ia Gane, né? falar. Exatamente. É óbvio que o treinador dele, né, tentou muito antes do Ciryl, né, despontar assim como o top 5 do UFC. Uhum. Mas ele sabia que ele tinha um produto, falou, meu irmão, esse cara aqui, a gente tem que botar esse cara em evidência, que esse cara pode ser campeão mundial, pode trazer muita coisa pro UFC. Exato. Então, ajudou bastante. Ô, Vitão, mas quando a gente tava falando de kickboxing antes ali, eu assisto muito kickboxing. Eu sempre gostei, apesar de eu ser de MMA, eu gostava de assistir o kickboxing. Eu lembro de ver até as fitas antigas dos GP. E eu queria saber qual que era o seu lutador favorito no K1. Tinha um favorito? Tinha. Eu gostava assim, ó. Eu gostava dos caras que eu via que não tinha uma habilidade sobrenatural, só que os caras lutavam bem e nocauteavam. Um deles é o Peter Aerts. O cara tinha uma mobilidade muito limitada, não tinha impulsão, não era um cara super atlético, mas na inteligência, no quadril pesado ali, na contundência, ele nocauteava os caras. Ele não subia, se tu vê o alongamento dele, ele não conseguia botar o pé no chão. Só que no alongamento dinâmico, no golpe dinâmico, no chute, porra, nocauteava todo mundo. Então eu gostava desses caras que eram simples mortais, mas que através da dedicação ali, do treinamento, eles faziam acontecer. Eu gostava muito dele, do próprio Francisco Filho também, do Karatê Kyokushin brasileiro, e eu adorava as combinações do Ernesto Russo. Russo, cara, era coisa linda, né? É. Duas mãos em cima, um gancho na cintura e chute na coxa, era lindo demais. Exato. E Agora pode tu me falar, explica uma coisa, um cara desse, como é que um cara desse, que é ídolo mundial, pô, o Ernesto Russo é uma unanimidade. Né? Como é que me perde pra porra de Bob Sapp, meu irmão? 3 vezes. Sim, Porra, meu irmão. sim. Puta que pariu, mas não é Bob Sapp, caralho. Sim, Cara, sim. não, e o foda é que o Ernesto Russo fala até hoje que foi a desilusão da vida dele foi perder para Eu imagino. Sim. Agora, Vitão, o que que você acha? Porque, por exemplo, eu tava falando dos caras do K1 do Brasil. A maioria deles veio do Karatê, né? O Glauber Feitosa, o Teixeira, o Francisco Filho. Por que tu acha que o Brasil se achou melhor no Karatê? E se isso aí também te ajudou, se você já treinou Karatê alguma vez? Então, eu acredito que, primeiro que o K1 já era dos japoneses que favorecia, não que favorecia, mas era que a galera que tinha mais contato, né, com o evento era a galera do Karatê. Então, Ademir da Costa, a galera do Karatê aqui do Brasil, já tinha um contato muito maior. O Ademir da Costa, por exemplo, que é o mestre aqui do Brasil, que difundiu o Karatê Kyokushin, eu não sei se é o Karatê Seivakai, que eles chamam aqui, mas é o Kyokushin. É aquele Karatê de contundência, que vale nocaute, mão fechada, sem luvinha no peito, combinação na curta distância, chute alto na coxa, na costela, cabeça. E ele era muito renomado lá no Japão, então ele tinha muita moral e provavelmente ele colocou esses caras. E, porra, botou 2 caras gigantes, 3, né? Começou com o Francisco Filho, depois o Glauber Teixeira e depois o Glauber Feitosa e depois o Teixeira, né? Mais novo. E o K1 dava muita preferência para lutadores de Karatê. Quando eu lutei o K1 na primeira vez, em 2003, lá no Japão, eu fiz uma luta de abertura do GP. Eu lutei com um japonês do Karatê. E tinha também esqueci o nome dele agora, aquele suíço do Karatê que morreu. O Andy Hug, né? Andy O Hug, Hug. porra, uma lenda também. Sim. Então, eu acho que primeiro isso, que os lutadores de Karatê tinham já contato com essa fonte, com o K1. E segundo, que
os caras bons de kickboxing não duravam no kickboxing. Eles migravam para o MMA. Foi o caso do Crocop também, né? Foi. E depois que o K1 acabou, cara, principalmente os pesados só vazaram ou pararam ou foram para o MMA. E antes disso, os caras mais jovens, por exemplo, eu lutei muito evento com o Edson Barbosa no kickboxing. Ele destroçava todo mundo. Eu lutei uns 3, 4 eventos no mesmo evento que ele no Brasil. E logo depois ele já foi para o MMA. O Marlon Santos, acho que é. Moraes. Também era Marlon Moraes. Isso, Marlon Moraes também, outra máquina de lutar em pé, foi para o MMA. Então, a galera punk boa, o Bruno Rocha, acho que era o nome também. Enfim, todos os caras leves, que eram muito bons na luta em pé, migraram para o MMA rápido, cedo. Não tentaram tanto tempo, sabe? Porque viram que era um caminho de mais grana e mais repercussão no Brasil, né? Tinha que meio uma panelinha ali do karatê, que nem você pensou, aí os caras viram que não compensava, foram mais para o MMA, viu que não ia dar, né? Até tinha, a gente, pô, sempre teve no Brasil, o meu empresário no Brasil que me levou para o K1 foi o Batarelli. Ele também tinha muita moral lá, mas aí parece que ele fez umas coisas doidas lá e perdeu essa moral. Depois eu assinei contrato com um braço direito dele, que é o Maurício Neto. Que o Maurício Neto faz um trabalho muito sério, e aí ele me colocou lá de novo. Inclusive o Maurício Neto tinha um evento aqui chamado Demolition Fight, que eu lutei, o Braddock lutou, o Pezão, que foi para o MMA também lutou, o Marcos Pezão, o próprio Edson Barbosa. Então essa galera toda meio que foi criada aqui nos eventos de kickboxing, mas como o MMA era muito mais lucrativo, a galera migrou para o MMA mais cedo. Na época do IVC, você já treinava? Na época do quê? IVC do Batarelli. Não, eu só conheci o EVC depois que comecei a treinar. Eu comecei a treinar em 2000, o EVC era de, sei lá... 98, 97, 98, 99, Ô, Vitor, e me explica um pouco da transição, porque uma coisa que quando a gente fala de transição do kickbox, do Muay Thai pro MMA, é a distância, né? Porque a gente viu, por exemplo, a gente estava falando de lendas do kickbox. Tinha o cara que todo mundo conhece, né, que é o Gokhan Saki, que entrou no UFC e não se deu bem. O cara era uma lenda, né? O cara é uma lenda, foi um monstro. Eu queria saber para você qual que foi a maior dificuldade, qual que é a maior dificuldade de um cara do kickbox. A gente está vendo também a notícia que o Rico Van Hooven pelo menos ele está dizendo que vai entrar no MMA. Qual que é a maior dificuldade para esses caras lenda do kickbox e qual foi maior para você? Cara, eu acho que assim, o estilo, porque não é a questão de ser uma lenda ou não do kickboxing, é o estilo que o cara construiu durante a vida. Por exemplo, o meu estilo era andar para frente, nenhum passo para trás, guarda alta, bloquear tudo. Eu tenho mais de 50 lutas de kickboxing, nunca fui nocauteado e a maioria das minhas vitórias foram por nocaute, porque eu bloqueava bem, defendia bem, ia para frente, matando o cara no gás. Meu primeiro round era morno, e depois eu ia construindo o nocaute pro final, segundo e terceiro round. Mas o meu estilo não favorece para o MMA, porque eu tive que aprender em cima da hora a me movimentar, coisa que eu não fazia. Senão os caras te derrubam, né? Exato. E aí eu, de um lutador agressivo e contundente, virei um lutador de MMA defensivo. Esse é o primeiro ponto, o estilo do cara. Aí a gente pega o contrário agora, Adesanya e Poatan, que lutavam já muito leve. Mesmo no kickboxing, eles trabalhavam muito a movimentação, eram caras muito mais leves, mais habilidosos na finta, na distância. Então, casou com uma luva para eles o MMA. E o Gokhan Saki, mesma coisa. O cara era para frente, combinação, volume de golpe. Matava o cara cortando ele no meio, assim, com uma quantidade impressionante de golpes, de combinações. Então, eu acho que é isso, cara. É o estilo do cara. E aí, como você falou, a distância e movimentação. A maior dificuldade de um lutador da luta em pé entrar no MMA é a movimentação, é a noção de distância. E tem caras que já faziam isso no kickboxing, maravilha, vão se adaptar bem. Tem caras que não faziam isso no kickboxing, aí penam. E você acha mais difícil o bloqueio com a luvinha de MMA? Você acha... Como é que você fazia para bloquear?
eu bloqueava igual, só que daí eu usava muito mais o braço, né? Porque a luvinha do MMA tu fica parado. Agora, Sim. a luvinha de MMA, aliás, a luva de boxe você fica mais Você fica parado, porque parado. já bloqueia tudo, né? A luva de MMA tu tem que trabalhar os bloqueios com o braço. Mas a questão é que, mesmo assim, não adianta, porque o cara vai te dar, tu vai bloquear os golpes, mas vai ser quedado, vai ser derrubado. Então, eu não confiava no bloqueio. Meus treinadores não deixavam eu confiar no meu bloqueio. Eu tinha que me movimentar. E perdi. A maioria das minhas lutas eu perdi por falta de ataque. Não por ser nocauteado, nem por ser finalizado. Eu nunca fui nocauteado nem finalizado no UFC e no MMA. Mas eu não atacava. Você nunca foi Eu ficava nocauteado mais na passivo. carreira? Não. Tenho cabeça dura. E o que que você acha? O que que você acha que é isso? Você acha que é realmente Medo. questão de absorção? Medo? Como assim? Explica melhor aí pra gente. Meu Cara, irmão, o medo faz você se movimentar, meu irmão. e Pra se ficar e parado bloquear, não cara. consigo. Eu tenho um cagaço de levar soco no rosto limpo, que modéstia à parte, eu tinha uma defesa muito forte, uma defesa muito boa, tanto no kickboxing como no MMA. Eu levava golpes, claro, cortava supercílio, tudo, mas eu nunca tomei aquele golpe no queixo Seco. limpo, sabe? Eu sempre dava um jeito de bloquear, de defender. Eu paguei o preço por isso algumas vezes. Eu deixei de agir em momentos que eu tinha que agir, deixei de ser agressivo em momentos que eu tinha que ser agressivo para vencer luta. Então, às vezes, muitas lutas eu perdi por ser passivo, por estar apático na luta. Mas era um estilo que no MMA eu não consegui, como é que eu posso dizer? Não consegui me soltar como eu Desenvolver, né? queria, por estar assim, por fazer tudo muito rápido, né? Eu comecei o MMA com 28. Comecei do zero no jiu-jitsu, faixa branca, tomando pau dos levinhos. Então, o meu jiu-jitsu foi sempre defensivo e a minha movimentação dentro do MMA foi sempre defensivo. Eu nunca lutei com um striker. Aliás, já lutei. Quando eu lutei com strikers que eu sabia que não me derrubar, aí a luta foi linda, para frente, nocaute e tudo mais. Mas quando eu pegava um cara que tinha o risco de me derrubar, eu lutava muito mais na defensiva. Isso não era bom. E tem alguma coisa, que nem você falou, você fez o melhor que você podia com o que você tinha, né? 28 anos, nunca tinha treinado, chão, aí você foi meio que nem você falou, foi vendo, indo do jeito que dava. Tem alguma coisa que você se arrepende ou você faria diferente com esse mesmo tempo que você tinha? Vamos supor que fosse a mesma coisa. Você faria alguma coisa diferente? Eu seria mais paciente no jiu-jitsu. Eu colocaria o kimono, a faixa branca e treinaria todo dia o jiu-jitsu puro, jiu-jitsu puro. E aí o mestre Parrumpa está aqui para não me deixar mentir, porque assim como o tempo de cancha, o tempo de luta e treino da luta em pé te deixa cascorado, te deixa experiente, adapta o teu corpo, o treino de kimono de longa duração ali, de tempo de tatame, também te faz um cara muito mais qualificado para lutar o MMA depois. Eu faria isso. Eu atravessei essa etapa. Eu mal botei o kimono e ia tudo para fazer as coisas de maneira defensiva. Então, o meu objetivo era me desvencilhar para levantar. E se eu não conseguisse fazer isso, não ia ter finalização, não ia ter raspagem, não ia ter nada. Ia ficar ali sendo amassado. Então, é isso. Se eu fizesse diferente, seria isso. Botar o Treinar mais de kimono pano. e Cara, treinar então, diariamente é para me legal graduar. é muito legal você falar isso, porque muitas vezes eu falo isso em entrevista, em podcast, às vezes eu sou mal interpretado, né? Para você aprender chão, você tem que lutar, você tem que treinar de kimono. Se você quiser aprender wrestling, você tem que botar a sapatilhazinha, botar o macacãozinho e se Pô, o afundar. macacão não precisa não, né, Parrumpa? O macacão já é demais Não, também, hein? não, tipo Porra. assim, mas Eu pra tô você brincando, eu competir, tô brincando. mas pra você competir, você tem que competir de macacão. Sim. Entendeu? O que eu tô dizendo é o seguinte, pra você, é a mesma coisa que kickbox, o Muay Thai. Você quer aprender Muay Thai? Vai pra um lugar que você vai treinar Muay Thai. É diferente de você, por exemplo, eu vou aprender jiu-jitsu e tá tendo aula de jiu-jitsu para MMA, kickbox para MMA, wrestling para MMA. Isso
Quando o cara já tem uma noção boa de tudo, vai lapidar, obviamente. Entendeu? Agora, você quer ficar bom de chão? Kimoninho, faixinha, e vai se fuder. Não tem problema. Você não fica bom de chão em 6 meses. É 1 ano e meio, às vezes até 2 para você melhorar. Entendeu? Por exemplo, o que eu estou fazendo, dou um exemplo perfeito agora com a Bia. A Bia lutou em outubro, voltou para academia. Falei, ó, você vai fazer a aula do Wrestling Club do Steve Moko. Com os garotos adolescentes. Do Vai urso botar o polar. sapato desse. Não é nada para MMA. A gente está falando de crianças e adolescentes e adultos jovens. Pessoal de high school, de college. Pô, mas por quê? Porque eu quero que você pegue os fundamentos do wrestling pra gente trazer pro MMA depois e lapidar. Entendeu? Como é que é a entrada, como é que é a pegada, como é que faz isso. Mesmo que você, pô, isso eu não vou usar no MMA. Foda-se. Vai lá e aprende. Entendeu? Você não vai fazer uma raspagem de lapela em MMA, mas vai aprender a raspagem para você depois, de repente, adaptar para uma raspagem. Entendeu? Uma finalização. Então, isso é muito importante. Você treinar as valências separado e quando a gente precisar, a gente lapida, entendeu? Dentro disso, mestre, deixa eu falar umas coisas aqui. Primeiro, é aquele negócio. Primeiro você aprende a regra para depois quebrá-la, não é isso? A gente tem que aprender o beabá da modalidade para depois se adaptar. E o que acontece, às vezes, quando o mestre fala sobre essa importância, a galera mal interpreta porque estão confundindo 2 momentos distintos. O primeiro é a formação do atleta, que e depois eu quero saber de vocês, é uma pergunta até para vocês dois. Eu ainda acho que o cara precisa ter o carro-chefe. O cara precisa ser super especialista em algo e depois ele vai lapidando outras coisas, ou super especialista em tudo, que seja. Mas eu acho que ainda não é possível o cara começar do zero no MMA e ser um campeão fazendo MMA todo dia. Porque ele não cascorou na luta em pé e não encascorou no jiu-jitsu, digamos assim, ou no wrestling. Eu acho que, eu posso estar errado, talvez nos Estados Unidos isso tenha, mas no Brasil eu não vejo uma metodologia que tenha uma progressão consistente para o cara do zero, sem saber nada, aprender tudo. Perfeito, eu concordo com você 100%. E aí essa é a formação do atleta. O cara tem que ter uma base, o cara tem que ser faixa preta em tal modalidade, para depois ele fazer os treinos de MMA profissional. Que aí é chão com porrada, é grade com porrada, é luta em pé com queda. Aí já é um outro nível, né? Então são 2 níveis diferentes, 2 etapas diferentes que cada um tem que respeitar. Eu concordo também no que você falou. É o que nem você falou, para o cara quebrar a regra, ele tem que saber qual que é a regra, é exatamente isso. O cara vai lá, você aprende a dar o jab certinho. Aí você fala, não, agora eu faço do meu jeito. Beleza, tipo um Floyd Mayweather, né? Sim. Primeiro você aprende isso aqui para depois fazer essas gracinhas dele, né? Porque o cara já dominou totalmente, né? O Poatan, tu vai ensinar para o aluno assim, eu ensino a primeira aula do aluno, o cruzado, meu amigo, você é ombro, cotovelo e punho na mesma linha, né, 45 graus, aí ele vai falar assim para mim, mas o Poatan nocauteia as pessoas com o cotovelo para baixo. Cada um se adapta, né? Mas primeiro vamos aprender o que é a mecânica correta, mecânica clássica, e depois a gente bota o teu tempero, né, digamos assim. Perfeitamente. Tem um cara que é muito bom de Muay Thai, né? O Léo, que é da Tailândia lá, que ele tá treinando na Tailândia, ele tá treinando o Bochecha aí. E ele tava falando esses dias, eu tava vendo ele treinar o Bochecha, e ele tava falando exatamente isso, entendeu? Cada um tem a sua. Você não pode falar que nada tá errado, né? Porque funciona, tem gente que funciona. Exato. Agora, você não pode tornar isso regra, É justamente o contrário, você vai ensinar o cara a fazer o movimento correto e depois ele vai adaptar. Mas é bom que essa transição, você já explicando um pouco dos golpes, a gente já passa para a tua segunda parte da carreira no MMA, que foi justamente a análise de lutas. E como é que veio você a ideia de fazer um YouTube tão cedo? 2017 ainda não tinha tanta coisa pelo menos no brasileiro. Como é que foi? Você viu o mercado ali ou você já acompanhava o YouTube? Como é que foi a ideia de criar o canal?
Cara, a história é a seguinte. Primeiro que eu me apaixonei por produção de vídeo. Por causa da que eu trabalhei na Blockbuster É você que edita mesmo? Era, É você que edita? sim, até hoje. Eu me apaixonei por filmes, né? Que eu, trabalhando na Blockbuster 3 anos, assisti muito filme, aprendi inglês trabalhando lá, vendo os filmes e tudo. Mas isso, quando eu comecei a lutar, se adormeceu, ficou stand-by. Mas depois, eu tive 2 grandes experiências no TUF, no reality show, né? Primeiro, na temporada TUF Brasil 2, eu participei como treinador assistente da equipe do Minotauro. Então, passei 40 dias filmando lá a galera e vendo aquela movimentação de câmera, de produção, aquilo ali já me reacendeu aquela paixão. Depois, eu participei como atleta, né? No TUF 3. E aí, revivi aquilo novamente. Quando eu saí, e nesse processo, eu entendi que o UFC é o UFC do tamanho que é hoje por conta do TUF, cara. Por conta do reality show. Ah, mas isso foi bem falado, né? A primeira luta dos caras, do Stefan Bonner, a galera Porra, já fala disso, né? Porque assim, e depois a gente consegue afirmar isso no marketing, digamos assim, no marketing digital, que você mostra o processo, mostra o teu dia a dia, você mostra que é um ser humano normal, que não é um brucutu agressivo, você mostra os teus valores, a tua personalidade, você ri, você chora, você sangra, e isso conecta demais com o fã. Então, eu descobrindo isso, uma vez, em 2017, eu me preparando para lutar com o Marvin Vettori. Aí, eu tinha um amigo que estava trabalhando comigo como assessor de imprensa, daí ele falou assim, Vitor, faz uma foto aí e um texto para mim de como que está sendo a tua preparação. Daí eu, e eu já tinha essa experiência do TUF e pensei, em vez de eu fazer uma foto, eu vou fazer um vídeo falando isso. E aí, cara, eu pensei, vou fazer um canal no YouTube. E nessa época, eu gostava de um vlog americano. Não existia vlog de luta, não existia lutador com canal, mas existia os caras que faziam conteúdo nos Estados Unidos, os que faziam vlogs, né? O videolog lá. E um dos caras que Mas era de luta nos Estados Unidos ou não? De lifestyle normal, mas nada a ver com luta. Nunca quem que era o cara? Era o Casey Neistat. É um Qual que é esse? Eu não americano. sei. Hoje ele está mais parado, ele meio que está aposentado no YouTube, mas o cara em 2000, eu não lembro qual foi a data, em 2005, eu acho. Não, depois disso. Mas foi assim, o cara já era produtor de vídeo, já tinha umas séries na Netflix de reality show. Depois ele rompeu o contrato com a HBO, Netflix não existia Netflix, HBO. E daí ele rompeu o contrato com a HBO e falou, eu quero viver de produção de conteúdo. Ele abriu um canal e 5 anos, durante 5 anos, ele postava um vídeo por dia da vida dele. Um vlog. Mas bem editado ou não? Vlog, ele era o pai do vlog. Depois eu te mando o link do cara. Beleza. Em 5 anos, o cara não faltou um vídeo, cara. Todo dia ele postava um vídeo. E aí eu era apaixonado por ver aquilo ali. Era a novela da Sim, da vida real, né? E aí, cara, eu gostava muito daquilo ali. Quando eu decidi fazer meu canal, a minha referência era ele. Fazer os vídeos como ele fazia. E aí eu aprendi a editar e programava os scripts para fazer o vídeo. Então, eu O script que você diz, o roteiro, você fazia um roteiro? Hoje eu vou falar de tal coisa, eu vou falar da corte de peso, hoje eu vou falar uma curiosidade, por que passa vaselina no rosto, coisas... Mas aí você fazia um roteiro? Você fazia o que você ia falar? Cara, eu tenho um problema. Eu não sou igual o Manny Moicano que dá um assunto e ele... Entendi, vai falar, entendi. É porque pra mim é muito difícil seguir o roteiro, é muito difícil seguir roteiro pra mim, velho. Entendeu? Às vezes o cara manda um roteiro, aí eu boto lá, velho, eu não consigo, aí eu falo, foda-se essa porra desse roteiro. Sim, eu descobri que existe pessoas, por exemplo, a minha esposa, ela tá na luta aí por 1 milhão de inscritos no Instagram, tá com 700 e pouco. Tu fala, dá 3 palavras pra ela faz uma palestra com 3 palavras. Entendi, é perfil, né? Cara, eu preciso sentar. A minha cabeça funciona assim, eu preciso sentar, botar no papel, escrever, de preferência, palavra por palavra. Aí depois eu dou uma lida, decoro aquilo e consigo falar. Mas você decora? Você consegue decorar? Frase por frase, né? Um parágrafo. Sim.
aí outro Ah, parágrafo, tá. daí eu vou Porque editando. depois vai ser editado, É. entendi. Mas o meu processo é esse. Eu Entendi. penso escrevendo, não adianta. Entendi. Se eu for fazer o negócio com tema livre, fica muito redundante, eu repito muitas coisas, fico no Sim, eu sim, quero que seja entendi. mais dinâmico. Mas enfim, Entendi. eu consegui achar o meu processo, entender Sim. meu ritmo, né, cara? E aí criei esse canal fazendo as edições parecidas com esse cara aí, depois eu te mostro como é que ele fazia. E aí, Não, tem bicho, que me mostrar como faz pra mim ver se eu demito meu editor, velho. Isso é muito dinheiro, não, velho. não faz Eu isso, quero... cara, não faz Não, isso. vou demitir meu editor, velho. Se existe um outro arrependimento na minha carreira, foi ter feito tudo sozinho, Sim, porque consumia muito tempo do meu treino. sim, é Consumia verdade. tempo de descanso, consumia. Às vezes eu faltava treino para editar, isso é uma Sim. cagada máxima, Você saca? Eu tô pode falando. repetir, você pode repetir, por favor, as últimas duas frases para o nosso amigo aqui? Por gentileza, Moicano, aqui, ó. não demita o seu editor, inclusive contrate Não, tem mais que um. contratar mais um. Tem que É, contratar mais não, um. Exatamente. não. Mas o negócio é o seguinte: o pior é que não é faltando treino pra editar, é faltando treino pra vagabundear. E é pior ainda, né, velho? Ai, não dá, velho. Mas é louco, né, cara? Porque a gente pega assim, ó. Eu tenho consciência, eu já estava com 40 anos quando eu saí do UFC, já estava diminuindo meu ritmo, mas eu tenho a consciência de que eu poderia dar um tiro a mais se eu só focasse nisso. Sim, Mas, por uma razão ou por outra, eu comecei a dispersar minha energia para o YouTube. Isso é sim, fato, não tem como eu sim, mentir isso nem para mim mesmo e nem para ninguém. sim. Foi maravilhoso porque eu estou aqui hoje porque eu dediquei também energia para o meu YouTube. Sim. Mas tem determinados momentos da nossa carreira, cara, que a gente não pode fazer nada. A não Sim. ser. Não, eu tô A gente- sabendo disso, eu também tô pensando isso. Às vezes a gente acha, ah, não, é só um vídeo, mas é o tempo que você fica pra criar, entendeu? Você pensar, você fazer e também ficar ligando muito pro feedback do vídeo, né? Você, isso que eu ia falar. Às vezes tu demora um tempo para fazer, mas tu fica ruminando aquilo na tua sim, cabeça. Será se a galera curtiu? Será se como é que tá o engajamento? Como é que tá as curtidas? Como é que tá os comentários? Cara, isso não é adianta. uma Isso merda. consome a tua energia. Consome demais a energia, exatamente. Por isso que eu tô um pouco off, então eu não tô lendo comentário, não tô fazendo nada pra depois até ficar mais fácil. Boa. Mas com essa tua quando você deixa eu te perguntar antes disso que eu ia te falar o seguinte, qual tipo de conteúdo você consome? Porque é legal falar com outro cara que cria conteúdo também. Você assiste o YouTube ainda? Quem são os criadores de conteúdo que você assiste de luta e fora da luta? Cara, Sem tempo. eu tô devagar. É igual quando eu lutava, eu não assistia luta. E agora que Entendi. eu faço vídeo de YouTube, eu não assisto YouTube. Sim. 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 Porque a gente entra num. Assim, quando eu fazia os meus vlogs, eu assistia demais esse cara, né? Minhas referências Sim. era ele. Certo. Depois que eu comecei a fazer análise de luta, eu não tinha referência. Então eu não assistia nada, eu assistia resenha normal da galera, né? Sim. E, cara, hoje eu não assisto nada direcionado à luta, se tu quer saber, assim, é bem pouco, assim, porque a vida tá tão corrida que daí eu prefiro assistir a própria luta para conhecer o Sim. atleta e saber o que ele faz bem e anotar alguma coisa dele para ter guardado do que assistir conteúdo, sabe? E assim, voltando àquela pergunta para esclarecer, como é que eu cheguei nas análises, né? Eu fazia o YouTube, mas num contexto de curiosidade, promovendo a luta, mas da curiosidade do fã, né? Do nosso dia a dia, que a gente faz muito no automático e para nós é elementar, para o fã é uma curiosidade muito legal, né? E então não tinha nada a ver com análise. Quando, por conta desse canal e do sucesso do canal, quando eu saí do UFC, o UFC Brasil me ligou e falou, cara, a gente quer que você apresente um programa no nosso canal. A gente não sabe o quê. E aí a gente ficou uma semana, mais ou menos, tentando achar alguma coisa para fazer. Eu não queria ser um Renato, porque eu não ia ser pior, muito pior que ele. Não ia querer ser um Laerte, porque o que os caras fazem é muito melhor que eu poderia fazer. E aí um dia eu pensei, porra, eu vou assistir uma luta e vou tentar me incorporar naquele lutador para
ver o que ele faz como se eu estivesse fazendo, o porquê que ele faz aquilo. E aí peguei uma luta da Randemi, daquela holandesa, contra outra menina, esqueci o nome. E saiu, cara, uma análise de 3 minutos, assim, e ficou do caralho já, piloto. Mandei pros caras, eles falaram, porra, é isso. Então, eu mudei a chave, assim, eu não sabia que era possível eu fazer isso, sabe? É um processo lento, difícil, como eu falei, tem que escrever tudo, demorado pra caramba, mas é uma coisa que maravilhosa, que eu vi o quanto está ajudando a comunidade do MMA e quanto está ajudando a fazer o fã gostar cada vez mais de luta, né, cara? Não, eu já falei isso pra você pessoalmente, na última vez que a gente se encontrou ali no Trump, né? A gente estava, eu, você e André, e eu vou repetir, cara, você, na minha opinião, como analista de lutas, assim, é hors concurso. A análise é perfeita, o detalhe técnico é perfeito. Por quê? Porque você já vivenciou isso muito. Não é pegar uns caras... É aquele negócio, quando você vai para uma guerra, você quer o cara, aquele comandante do BOP, que foi 20 anos no comandante do BOP, matou, perdeu amigo, subiu 20 favelas, estava lá no tiroteio, outro que é o parlamentar, que está na cadeira dele, aqui, ó, isso aqui tá errado, não, isso aqui tá certo, não, deveria ter feito assim, meu irmão. Eu quero o comandante do BOP comigo, parceiro. Entendeu? Então você, por já ter vivenciado isso, as suas análises são para os fãs. O que eu gosto da tua análise é a seguinte. Como você falou, é análise para o fã e para o público que tem entendido. Mas é uma análise simples. E qualquer um pode entender. Eu entendo como treinador, Renato entende como atleta e o fã entende porque você para, você volta, você dá ênfase, entendeu? Então, pô, só te elogiar, irmão. Perfeito. Porra, obrigado, mestre. Isso aí é demais, cara. E eu me arrepio toda vez que eu ouço um elogio sobre isso, porque quando eu comecei, a minha missão era de vingança contra comentaristas que falavam merda. Juro por Deus. Cite um aí pra gente ver. Fala um aí. Não, claro, peraí. vamos botar na saia justa. Não, mas vamos lá. Convido o cara para vir aqui, tu quer botar o cara na... Não, eu não quero generalizar, não é nenhum e nem outro. É só um nomezinho, Vitão, não precisa, é só um. Fala o nome. Mas vamos lá, todo mundo sabe que o nosso amigo, como é que é? Luciano Andrade. É um cara que Aí, ó lá, entende já foi muito, mesmo. É faixa preta de jiu-jitsu, ou seja, Certo. sabe o que está falando, mas ele tem, é porque a personalidade dele é muito agitado, assim, o cara é hiperativo nível hard, e ele não media as palavras. Não é questão dele não saber o que está falando, ele não media as palavras. Então, quando eu comecei a fazer as lutas, e assim, eu me ofendia quando ele falava de mim nas lutas. Eu lembro que eu estava lutando, eu estava por baixo me defendendo numa posição que o meu treinador tinha me ensinado a fazer, que era virar o quadril ao contrário, em vez de ir para frente, para o outro lado, entrar meio debaixo do cara. E aí ele falou na transmissão que eu estava fazendo um movimento errado. Isso, como lutador, me ofende. Então, e se ele, que é um cara que sabe de luta, como é que fala? Formador de opinião, ele vai dizer um negócio desse, o fã vai falar, o Vitor está fazendo errado. Né? Então, o cara que está ali na frente, cara, sendo pago para promover o esporte e transformar aquilo num entretenimento mais legal, ele tem que ter cuidado no que ele fala. Então eu tô enrolado, Vitão. Não assista minhas lives, não, que eu só esculacho. Mas aí é diferente, porque você se põe no bolo, cara. Você é lutador. É diferente. Sim. Diferente de um cara que está sendo pago para promover o esporte, digamos assim. Certo. Você está sendo pago pelo UFC de acordo com o que você se promove a si mesmo. Então, o teu estilo, engulam quem quiser, ature quem quiser, mas é diferente, você está se promovendo, é diferente. Não, eu tô fazendo também no meu canal, né? Não é no canal do UFC, não é, Exato, né? Eu tô fazendo uma coisa diferente. Eu entendo o que assim, você tá falando, porque o cara tem que ter uma responsabilidade ali. Uma coisa que eu concordo é, as coisas que você fala, o seu público vai repetir. Isso aí é verdade. Vai, porque... Tanto é que meu professor de boxe ficou puto comigo esses dias e eu não vou tirar a razão dele. Tanto o Gabriel quanto o Pitu falaram o seguinte, ó, você aparece aí falando que boxe é uma merda,
depois todo mundo vai falar que boxe é uma merda. Aí eu pensei, eu falei, realmente, mas eu ainda acho o boxe uma merda, entendeu? Só não precisa falar. Mas aí que tá. Tu não tá falando em nome de ninguém, digamos assim, né? Você tá falando em Sim. seu nome, é o que você acha e tá tudo certo. Mas o cara que tá ali representando uma nação, digamos assim, eu tô ali me apresentando para um público gigante que eu quero que esse público goste, curta o que está fazendo, porque até porque quanto mais cresce o UFC, mais eu ganho dinheiro, mais eu tenho trabalho. Então, quando eu comecei as minhas análises, eu pensei, eu vou mudar a forma de se comunicar. Eu vou falar os pontos positivos de uma luta. Se esse cara está cansado, é porque o outro está fazendo algo diferente que está fazendo ele se cansar. Se esse cara está fudido e lutando mal, é porque o outro está lutando bem. Então vamos exaltar o que o outro está fazendo de bom. E assim, eu não... E esse é o justo, né, cara? Porque você falar que um cara está cansado, precisa treinar mais, porra, não faz sentido, né? Vamos falar o que esse cara está fazendo de bom aqui, esse lutador A, que está fazendo o outro ficar mal. Então, a primeira missão era essa, era educar o fã, digamos assim, trazer essa comunicação positiva. Só que em pouco tempo eu comecei a perceber que eu atingia os treinadores que começavam a acompanhar essa análise, cara. E aí a minha responsabilidade aumentou ainda mais. A minha análise continua simples, como o mestre Parrumpa falou, porque eu queria trazer para o fã que não entende o que é um double leg, o que é um wizard, o que é um high crotch, um single leg. Então, por mais que eu fale esses termos na luta, eu digo o que é. O cara tá pegando a perna da frente, tá abraçando as duas. Então, eu tento fazer essa comunicação mais simplificada para trazer todo mundo. Mas não deixa de ser profunda, digamos assim, né? Não deixa de ser algo Cara, que a galera tá curtindo. a análise que você fez, que mais me chamou a atenção, e por isso eu acho que você, se não for o melhor, top 3, foi a análise que você fez, um clipe dos 20 ou 30 segundos do primeiro round da luta do Breno Moreno com o Pantoja, da disputa de cinturão. O Breno Moreno entra em queda, bota o Pantoja para grade e o Pantoja tira os 2 pés do chão para ele ficar mais pesado. É uma coisa que a gente trabalhou. Quem é que ia ver isso? Te garanto que, por exemplo, o Renato não viu isso. Aham. Os comentaristas, na hora, não viram isso. Você teve que parar, dar pause, aí você botou o close, os 2 pés do Pantoja fora do chão, consequentemente, Moreno estava carregando muito mais peso e não conseguiu botar para baixo. Cara, aquilo ali foi, assim, esse cara é diferenciado. Porque você sem saber, uma coisa sou eu ver isso, e sou treinador dele, uma coisa você, do lado de fora, ver isso, pô, ele pode de repente ter tirado um pé, não, você olhou para os 2 pés dele. Então, isso foi o que te diferenciou, na minha opinião, dos demais analistas. Que massa, que legal. E assim, tanto o mestre Parrumpa como o Moicano falaram que eu, de repente, sou diferenciado na análise porque eu vivi isso. E isso tem um pouco a ver, por quê? Porque quando eu vejo um cara sendo exprimido na grade, eu sei qual que é a sensação. Eu sei qual é a dor na barriga que dá, que o cara fica sem respirar, que só sai o ar, mas não entra, porque o cara tá apertando o ombro no teu plexo ali. Eu sei o que o cansaço é capaz de fazer, que te tira a tua gana de vencer, tira a tua energia. Então, tipo, eu consigo descrever situações numa luta, porque eu sei qual é o sentimento disso. E é como o Parrumpa falou, o cara que foi lá, subiu a favela, perdeu o amigo, já matou gente e tudo, o cara tem uma experiência diferente daquele que só viu o número e que só viu a luta de fora, sem sentir na pele o que é aquilo. Então, Passa do sofazinho dele sem passar perigo nenhum. É diferente, entendeu, irmão? Mas agora, aproveitando para falar como analista, uma coisa assim, eu não vejo tanto, porque é que nem você falou, eu não assisto mais outros canais de MMA também, e não é porque eu não gosto, mas é porque eu evito, porque tipo, você pega a opinião dos outros, velho. Então, tipo assim, eu tô falando isso porque às vezes eu assisto o 6º round, aí nego me pergunta, eu falo a mesma opinião que o Renato falou lá, entendeu? Então, tipo assim, eu não vejo mais nada,
Eu só vejo depois que eu dei minha opinião no tema, senão você acaba se misturando. Aham. Você também é assim? Porra, esse é do caralho. Porque eu assisto, pra ter uma ideia, eu assisto as lutas no mudo. Sim. Pra eu não ter Pra não contaminar, né? isso, pra eu não ter o viés, não. Mas, é assim, não é no pro lado ruim, né? Não é se contaminar pelo lado ruim, mas, tipo, vai tirar minha capacidade de analisar a luta Analisar realmente, friamente, né? né? E Analisar às vezes friamente, eu é. vou ver coisas que eles não viram, às vezes eu não vou ver coisa que o comentarista viu, mas é o meu toque, sabe? Eu prefiro não Sim. assistir. Depois até pode ser que eu assista, mas geralmente eu não assisto. Eu gravo a luta no mudo, analiso, entrego e não vejo a luta no áudio original, porque senão eu vou ficar na. Porque se de repente o cara viu uma coisa que eu não vi, eu vou ficar agoniado, que, porra, Entendi. não vi Aham. isso ali, não vi. Então, Não tipo, falei, é a entendi. minha análise, sabe? Mas Entendi. faz muito Porra. sentido isso, porque a gente, como comentarista, analista e tendo a nossa própria opinião, a pessoa quer saber o que a gente pensa, não o que o outro pensa, né? Quando ele Sim. quer saber o que o outro pensa, ele vai lá e No assiste o canal do canal do outro. cara. Perfeito. Agora, às vezes, até pra galera que tá assistindo, o papo tá chato, mas eu tô interessado nisso, porque você é um cara que já trabalha há muito tempo com produção de conteúdo. E a produção de conteúdo não é simplesmente você chegar e fazer, né? Porque é que nem você falou, cada um tem um estilo. Tem quem faz roteiro e tem aquele cara que é mais, como você falou, espontâneo, mas não é espontâneo. Tem uma técnica disso também, que é o improviso, né? O cara tem um improviso de pegar o que o cara falou e retrucar, isso ser engraçado. Então, só que ao mesmo tempo eu acompanho muito conteúdo diferente para poder ter outras ideias para ver. E o YouTube é uma parada complicada, né? Porque o YouTube não é você querer fazer. Que às vezes você quer fazer algo, mas se esse algo não tiver no momento, se esse algo não tiver no hype, se isso não for o que a plataforma quer, não adianta, porque ele não vai entregar. Então a gente sabe que o YouTube ela tem momentos. Tem momento que ela vai entregar vídeos curtos, tem momento que ela entrega vídeos longos, tem momento que ela entrega análise, tem momento que ela entrega resenha. Você aprendeu a mexer com isso tudo e você já consegue andar por esse caminho ou você faz só o que você quer? Então, essa é uma pergunta bem interessante, por quê? Porque faz 6 anos que eu tenho esse contrato com a UFC para fazer análises, e depois disso eu parei de aprender sobre YouTube, cara. Porque é como tu falou, graças a Deus, graças ao bom Deus, eu trabalho para o UFC, ou seja, eu dependo, mas não é o YouTube que me paga. Sim. Não são patrocinadores que eu tenho no meu canal que me pagam e eu preciso ficar atrelado aos algoritmos. A métrica, né? A métrica do YouTube. Então, o UFC me fala, faz essa análise, eu faço, entrego, acabou. E recebo o dinheiro no final do mês. Então, para mim isso está sendo maravilhoso, porque realmente, se eu tiver que dançar a dança do YouTube, aí, meu amigo, aí fudeu. Eu vou ter que contratar alguém que saiba fazer isso. Inclusive, no meu canal, quando em 2017 eu abri o canal, 6 meses depois ele deu uma explodida boa, aí entrou em contato comigo uma agência que faz isso. Os caras se debruçam no YouTube, qual que é a fase deles, o que eles estão entregando, qual que é o tipo de vídeo que entrega. Porque assim, o cara fazia uma estratégia que era, tais vídeos você vai fazer para visualização. Esses temas aqui e esse estilo de vídeo vai ser para você ganhar inscrito. Então, tipo, cada tipo de vídeo tem um objetivo. E, cara, para tu fazer isso, tu tem que realmente estudar. É muito tempo investido ali, né? Então, eu tinha isso um pouco com a ajuda dos caras quando eu estava só no meu canal. E depois que eu migrei para o MMA, para o UFC, eu parei de fazer isso. Quem faz realmente é a equipe de mídia digital do UFC Brasil. E aí eles me dão a demanda e eu faço, sabe? Entendi. É uma pena que, assim, é até uma dó, porque meu canal está com 500 mil de inscritos e meio que abandonado. Por falta de tempo mesmo, né? Mas agora, tu viu que o YouTube botou collab para vídeo também? Sim, eu vi. Pode fazer, Vi. postar. E agora o UFC, todo o vídeo que eu faço lá para eles fazem collab comigo. E aí, porra, tá sendo maravilhoso. Já tá começando a crescer de novo o meu canal. É isso que eu ia falar pra você, eu ia perguntar pra você. Não daria pra você pegar os vídeos que você faz pro UFC e botar no teu canal? Porque seria maravilhoso. Tu só estaria trabalhando uma vez e ganhando em 2 frentes, né? Mas aí então. tem um problema só, que eu acho que o AdSense é só para quem posta, né? Isso, O não dinheiro. vou ganhar nada.
A monetização vai para quem postou, né? E depois me Perfeito. mandou na collab. Mas tá bom, mas Perfeito. cresce de. Mas você ganha ganha. de outras maneiras, não de Isso. repente na visualização, né, entendeu? Monetário, né? Sim. E Sim, vem, mas é vem- pedir, vem mais pede pro UFC engajamento. postar no seu e aí eles que collab lá e aparece lá, pô. Eu vou exigir esse contrato aí. Boa. Gostei. Tá na hora de Não, mas renovar o contrato. Mas é realmente difícil, porque esse algoritmo do YouTube é uma parada que ele constantemente muda de acordo com as métricas e você tem que ficar meio que um escravo do YouTube. É justamente, entendeu? Às vezes você tem um canal, como você falou, com 500 mil de inscritos, mas se você não fizer os vídeos, você começa a perder o engajamento, ele para de entregar. Então esse é o problema, que é uma cadeia que tem que ser um vídeo atrás do outro. Então todo vídeo ele tem que ser conectado com o outro. E isso deixa o cara maluco, que é isso que você falou. Você posta um vídeo. Aí não é só fazer o vídeo, é pensar no vídeo. E aí, se esse vídeo começa a ir mal, ele afeta o próximo. E aí afeta o próximo, aí ele afeta o próximo. Então o cara fica louco na produção de conteúdo e isso é muito difícil, né? Sim, aí tu tem que olhar o gráfico lá. Porra, caiu a retenção do público aqui nesse ponto. O que eu falei nesse ponto que a galera vazou? E aí tu tem que melhorar isso na próxima. É foda, é um estudo muito complexo, né, cara? E por isso que tu tem que contratar vários profissionais aí que te dão todo esse suporte e te entregam o negócio pronto, né? É verdade. Vitão, aproveitando que a gente está falando nesse papo de análise aí, tem o UFC aí no próximo final de semana, né? O Pantoja vai estar disputando o cinturão Merab, entre outras lutas. Eu queria que você fizesse uma análise aí das principais lutas e depois também falasse pra gente sobre o que você achou do Paddy Pimblett lutar pelo título dos... Já vi que não gostou, né? Dos pesos leves contra o Justin Gage. Faz uma análise geral aí pra gente. Só uma pergunta. Essa luta do Gate com o Pimblett vai ser onde? Na Inglaterra? Não, Vegas. vai ser em Vegas. É. Caraca, bicho. Dia 24 de janeiro em Vegas. Primeiro card da Paramount, né? Então vai ser ele Quem? e... A Armand, né? A Armand Era pra ser o Armand. O Armand Gage. Tudo bem. Topura por problemas pessoais, você vai se afastar. Beleza, todo mundo tem problema pessoal, beleza. Porra, bota o número 1 com o Gage, porra. Agora, pô, não faz sentido nenhum. É o que eu vi vocês conversando antes de começar aqui. O cara não ganhou de ninguém vindo de vitória. Nenhum vindo de vitória. Todos que ele ganhou estavam vindo de derrota. Se você somar, é papo de 0,18, entendeu? Então, porra, é ridículo. Mas o pior, ele tem chance de vencer o Gate, velho. Ele tem chance de vencer o Gate. O pior é isso. Ele tem chance de vencer o Gate. Então, quero uma análise aí completa, tanto desse UFC quanto da luta. O que você acha que vai acontecer nessas lutas aí? Bem, começando pelo 3-2-3, né, cara? Pô, Merab e Peter Yan vai ser o repeteco da primeira luta, eu acho. O Merab tá sinistro demais, cara. Claro que o Peter Yan também melhorou. É bom de defesa de queda, tem volume pra caramba. Só que ao mesmo tempo que o Peter Yan melhorou, o Merab também melhorou. Então, tipo, aquele gap, aquele intervalo de táticas ali, de casamento de jogo, vai se manter para esse segundo combate, eu acho. Claro, tudo é possível, né? Um golpe de encontro, um contragolpe, um negócio, mas no ponto não vai ganhar. Vai ser mais uma lavada do Merab. Pantojinha vai finalizar no segundo round. Se Deus quiser, né? Mas, cara, Amém. O Joshua Van não vai ser a última disputa de cinturão do Joshua Van. Ele não está no nível para vencer para ser campeão, mas ele vai incomodar, cara. Ele vai continuar crescendo e um dia, de repente, vai ser campeão. Ou vai Tem mais 15 anos, né, para lutar, né? Tem 24 anos só, é muito tempo tá que ele tem para lutar, né? É muito novo, né, cara? Muito novo. Mas assim, o casamento, mas não fecha, né, cara, o casamento. O Joshua Van é para frente, o Pantoja é para frente, que todo cara que vai para frente com o Pantoja é mais fácil de derrubar, e todo cara que é bom de em pé e vai para trás vira Vitor Miranda, que daí fica limitado e o Pantoja começa a engolir. Então, eu acho que não tem muito o que fazer e eu acho que é uma finalização. Quem mais tem aqui? Porra, Moreno e Tatsuro Taira é um lutaço, né, cara? Eu acho que pode ser uma das melhores da noite essa, porque Moreno experiente pra caramba, bom de boxe, bom de chão. E o Taira
é um guri sinistro no chão, né, cara? Ele pega as Muito bom. costas, ele faz um balanço assim, joga o cara pro chão, grudado nas costas. É um guri muito talentoso, eu gosto demais dessa luta. Mas E eu o acho que Brandon dá Moreno, por ponto, e o pelo Brandon menos. Moreno também, 31 anos só, né? Ele parece mais velho, já disputou o cinturão várias vezes, mas ainda é novo, né? Então, é cara de bebê assassino mesmo, né? Perfeitamente. Boa, Babyface então. Assassin. Aqui, Henry Cejudo e o Talbot, cara, eu acho que... Não sei. Mas eu acho que O Cerrudo tá bem azarão, né? Então, não sei se você aposta, mas ele tá bem azarão. Eu acho Não, que... eu não aposto. Posso, compre Bitcoin. Exatamente. Hoje eu fiz até um vídeo de... Tô fazendo aqui, vou editar para terminar, para entregar pro UFC. O palpite do UFC Fantasy, né? E eu botei o Cerrudo como vencendo por ponto essa. Eu acho que ele é muito cascudo, cara. Ele é resistente, não toma knockdown à toa. Apesar de que o Talbot é um cara explosivo, né? Bem mais jovem, mas eu acho que o Cerrudo vence na experiência aqui, na malandragem. Bom, E o o... Raoni já deu a planta, né? O Hã? Raoni deu a planta. O Falou o quê? Raoni já deu a planta para vencer o Mostrou tal. como vence, né? E o Raoni tem 38, já tudo bem que ele tá muito bem, mas ele já tá um pouco mais velho e ele não tem o nível de wrestling do Cerrudo também, né? Apesar de que o Raoni foi seleção brasileira de wrestling, né? Claro que estamos falando de níveis diferentes, mas tem experiência na luta agarrada, então realmente deve ser esse o caminho. E eu acho que a primeira luta do card principal é do Blachowicz. Blachowicz. Blachowicz e Guskov. Pô, Essa aí eu não sei quem vence, viu? Cara, Pode jogar a moeda boto pra fé que cima. o Guskov vence por nocaute, cara. Pô, mas o Blachowicz tem queixo, né? Tem, mas, cara, quando eu vi o Guskov pela primeira vez, que ele fez uma estreia contra o Volkan Ozdemir, foi finalizado, eu pensei, que bicho desengonçado, não vai dar nada no UFC. Aí agora ele tá com 4 vitórias seguidas, 3 nocautes e uma finalização. O Blachowicz, tudo bem que só perdeu para Fera, né? Mas vem de 3 reveses aí. Acho que um empate e 3 ou 2 reveses. Mas eu acho que com o jeitão desengonçado e com mão pesada, eu acho que o Guskov complica, cara. Acho que ele vence. E pra luta do Paddy Pimblett e Just Gage, qual que é a análise inicial? Como é que você vê? Ah, cara, eu torço muito pro Gate nocautear ele, né? É porque o Pimblett, ele assim, desde o começo, ele é um cara que a gente fala, porra, não tem trocação, se expõe demais, luta, bate com a guarda baixa, toma golpe, mas até agora tá funcionando, né? É complicado de dizer que tá errado ou não. E ele tá melhorando, tá amadurecendo, não tá tão porra louca mais. Se não rolar uma finalização no começo, eu acho que o Gate machuca ele, cara. Eu acho que o Gate leva. Boa. E pra terminar também, o Common Event, Amanda Nunes versus Kayla Harrison. Eita porra. Luta difícil, luta que eu não vi acontecendo nesse primeiro card do ano, né? Achei que era melhor ter já saído para Casa Branca, né? Tem que lembrar que a Kayla é a única atleta americana entre os homens e as mulheres a ter um cinturão. Não ter americano com cinturão, entendeu? Se eles tivessem salvado essa luta pro card da Casa Branca, acho que era melhor, né? Mas o que você achou? Porra, é uma luta pra Leoa voltar de novo e virar lenda, né, cara? Mas como é que ela vai estar, será? Porque tudo se resume à defesa de queda, né? Defesa de Pô, queda mas você é o especialista, eu quero saber agora. Você é o especialista, agora eu quero ter uma opinião. Por incrível que pareça, como pitaqueiro, eu sou um excelente analista, cara. Você vai errado nas apostas? Eu sou muito ruim. Eu também, velho, eu também, não vou nem reclamar, não, eu também sou muito ruim. Pô, então não estamos fazendo o trabalho direito, hein, Vitão? Porque assim, ó, quando eu faço as análises prévias, a primeira coisa que eu falo, o disclaimer ali, eu falo assim, ó, eu vou dizer o que cada um vai trazer com base no seu melhor jogo. O cara acordou com o pé direito, o cara treinou bem, o cara tá forte, o cara bateu peso. Só que chega na luta, a gente tantas variáveis, né, cara, para se definir uma luta, não é só uma questão de casamento de estilo, de números, de estatística. Muita coisa envolve o que acontece ali dentro. Então, geralmente eu erro. Por exemplo,
O que vocês acharam daquela luta do Cyril Gane com o John Jones? Eu achei que ele ia vencer. Não, ali eu sabia que era. Ali era fácil demais. Que isso? Não, ali... mas assim, vencer se a luta ficasse. Eu achei que o Gane cagou muito, cara. Ficou muito medroso. Pô, eu lembro quando saiu a luta, eu vi o seguinte: o Jones estava mais 150 azarão. Ele tava pagando quase. Ele tava pagando 1,5, né? Eu falei o seguinte: aí eu fiz um tweet no dia que saiu. Eu falei: o John Jones, azarão contra o Cyril Gane, devia ser um crime. Isso é um crime, isso aqui é dinheiro de graça. Entendeu? Porque ali porra, não tinha como, Vitão. Ali era difícil. Mas eu considerei. Não falei que ele ia vencer, mas eu falei que as possibilidades eram grandes se ficasse a luta em pé e ele batendo e saindo como ele faz, né, cara? Mas ele. Peso pesado é foda. Peso pesado é uma merda, vamos falar a verdade. Depois, aí os caras vão querer me cobrar aqui. Mas peso pesado não tem técnica assim, não. Né? Pô, os caras não tem chão, velho. E aí... Ó, depois o nego vai ver essa porra aí, chegar na academia, os caras peso pesado querer te juntar, tu vai estar eu vou falar que foi o Vitor Miranda. Vai lá cobrar o Vitor Miranda. Ele fala essas porra. Mas olha só, eu posso falar porque eu sou peso pesado. Aí, ó. Pô, mas aí fudeu. Aí ninguém pode falar mais nada também, velho. Eu tô no meu lugar de fala, porque eu sou peso pesado, fudeu. cara. Aí fudeu, 110, pô. Tá com 110 quilos? Porra, é isso. Então, ele esculhamba os caras, aí os caras vão lá pra academia treinar ele. Que prazer te conhecer, meu amigo. É verdade. É verdade. Cara, mas o que o Moicano tá fazendo é um negócio sem precedentes, cara. É muito inovador e assim, ó, uma vez tu foi no comentário lá do UFC Fight Pass, né, cara? Quando eu assisti, eu pensei, caralho, os caras vão xingar ele, porque ele não deixa o comentarista falar, não deixa o narrador falar, ele tá narrando a luta e falando ao mesmo tempo. Depois eu descobri que os caras, assim, pelo amor de Deus, tragam novamente, muitas vezes, sim, a galera gosta pra cá, entende? Então, cara, sim, tem a galera um estilo gosta. que a galera ou ama ou odeia, mas a maioria ama, Sim. então Sim, não adianta. Sim, não, pô, eu quero lá ter um dia a honra de fazer lá o comentário com vocês também, se puder, mas eu entendo que é difícil também, porque eu estou nos Estados Unidos para pegar o avião, para fazer, mas queria aproveitar aí para mandar um abraço aí para você, para a galera do combate também, e é muito legal ver, né, UFC Brasil, rapaz. Caralho, falei combate, né, velho? Tá, edita Mas tá bom, aí, editor! Agora, ó, 4 anos pro cara se acostumar com o UFC Fight Pass, agora mais 4 para se acostumar com a Paramount. Com a Paramount. Não, então tá bom que eu já ia errar, né? Porque já não é nem mais combate, não é nem o UFC Brasil, é o Paramount. Mas sabe o que eu acho, Vitão? É isso que a galera gosta, entendeu? Do cara falar umas merda, eu nem percebi o que eu tava falando, o cara fala, pô, esse cara aí tá falando a verdade. Mas tu sabe que isso é tão complicado, porque quando eu faço os eventos lá, eu comento nas lutas, eu falo assim, esse combate, o cara ganhou tal combate, o combate não sei o que. O produtor fala no meu ouvido assim, Vitor, não fala tanto combate, fala mais luta. Tu vê? Sim. Que isso fica na mente, né, no subconsciente da pessoa, e o fato de eu dizer que uma luta é um combate, os caras já remetem ao canal. Sim. É louco isso. Aí o cara tem que falar assim, não, pô, essa luta realmente foi um UFC Fight Pass, essa luta... Então, estamos batendo aqui uma hora... O melhor UFC Fight Pass da noite. Estamos batendo aqui 1h20 de podcast. Queria agradecer muito e também fazer um convite para você ir lá no meu canal para a gente fazer uma análise lá para mais gente perder dinheiro. Aí você faz a análise dizendo tudo e a gente fala assim, isso aqui que vai acontecer. E vai acontecer tudo ao contrário. Essa é a proposta do canal. Eu não vou perder sozinho, pelo menos, daí, né? Exatamente. Vou te mandar uma mensagem para a gente fazer uma colaboração lá também. Mas obrigado aí por ter participado do podcast. Obrigado também, Parrumpinha. Queria saber as últimas palavras aí, primeiro do Parrumpinha e depois do Vitão. Boa, Vitão, mais uma vez, pô, uma honra a gente estar aqui junto, sempre que a gente conversa, é muito produtivo, sendo no ar ou fora do ar. Então, pô, muito obrigado por você ter vindo aí no podcast. Ficou pouco tempo para a gente falar, com certeza, de repente, a gente vai fazer uma parte 2. Renato, aquele abraço, meu amigo. Muito obrigado, satisfação. Todo mundo aí torcendo de final de semana aí pro nosso Pantojinha, Edson Barbosa. E vamos com tudo. Porra, eu que agradeço, mestre, porque, primeiro, aqui no meio da minha tela,
um dos melhores treinadores do planeta, indiscutivelmente. Do outro lado, um dos melhores treinadores do mundo, um cara extremamente Mais ou menos. carismático, que eu tenho que Mais ou aprender menos. muito, porque eu fico pensando, porra, eu preciso ter a espontaneidade de Moicano. Tenho que fazer um curso, cara. Vamos trocar um curso, tu me ensina a ser espontâneo e eu te ensino a escrever script. Pô, com certeza. Eu tenho que aprender também. Eu tenho Mas, que cara, fazer isso. Obrigado demais por me convidar e estou à disposição aí sempre que quiser no teu canal, no canal do Moicano ou aqui mesmo nesse podcast no Overdogs Brasil. E vamos nessa, me convidem. Você tá morando aonde? Em São Paulo mesmo? Joinville, Santa Catarina. Ah, Mas eu vou então- toda semana para São Paulo para trabalhar na Cornerman e também para fazer os comentários do UFC, né? O que você faz na Cornerman? Cara, eu comecei como hoster de podcast. A gente tem um podcast lá chamado Cornercast. Já tá com uns 3, 4 meses no ar e, pô, só as fera. Conseguindo gente, tá levando só o cara top. O canal tá pequenininho ainda. Mas acabou que eu comecei a me envolver em outras áreas da academia. Então, hoje, eu sou coordenador de metodologia da academia. A gente está estruturando metodologias de ensino dentro do Muay Thai, das outras modalidades da academia também, para deixar o negócio nível gringo, assim. Pô, que legal. Próxima vez que eu for para São Paulo, vamos ver se você tá lá pra gente bater um papo, Com fazer um certeza. podcast, trocar Me uma avisa ideia. que daí, se não tiver Beleza? o podcast, a gente faz um vídeo entre nós lá dentro. Fechado. Eu também. Então, beleza. Também quero ir lá conhecer a academia. Então, valeu, obrigado. Vitão. Muito obrigado aí pela participação. Breno. Foi bom demais. Tamo junto, meus amigos. Obrigado vocês aí. Um abração.